Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. No Salmo de número 25, nós ficaremos assentados. Salmo 25, versículo 8 ao versículo 21. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Palavras do Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Alguns anos atrás, o reverendo Caio escreveu 3 livros sequenciados que tinham o seguinte título: No Divã de Deus. E esses livros, os 3, eram alicerçados, são alicerçados, construídos, erguidos sobre o fundamento do livro dos Salmos. Isso porque, quando nós olhamos para os livros históricos, como Josué, como Juízes, como 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º Reis, alguns trechos dos 2 livros das Crônicas, nós nos vemos frente a frente com heróis, com guerreiros, com homens imbatíveis, conquistadores, vitoriosos, gente de liderança extraordinária. E lendo esses livros, nós somos às vezes tomados por uma sensação estranha que nos leva a pensar que eles eram feitos de outro material, talvez de aço, ferro, titânio, carbono, de uma outra liga, e não nos alegramos muito porque traz uma certa frustração. Nós imaginamos que aqueles foram homens tão especiais, homens tão preparados, homens tão cheios do Espírito, que estão em galerias inatingíveis, em patamares inalcançáveis por nós, pobres mortais que vivemos uma luta diária para seguir o Senhor Jesus Cristo. Contudo, quando vamos para o livro dos Salmos e começamos a ler a história desses mesmos homens, como Moisés, como Davi, como Asaf, como os filhos de Coré, nós começamos a ter uma visão diferente. Penetramos na interioridade deles e começamos a descobrir que eles eram homens como nós, seres humanos como nós, falhos, fracos, com medo, limitados, inseguros. Alguns sofreram derrotas que jamais seriam revertidas se não fosse a graça de Deus. E toca-nos o coração quando lemos os salmos penitenciais, dentre eles o Salmo 32, escrito por Davi, o Salmo 51 também dele, e também dele o Salmo 139.
Ali nós nos vemos frente a frente com alguém limitado como eu e você, com alguém que vive o problema que eu e você vivemos. E aí entendemos a afirmação do apóstolo Tiago, quando falando a respeito de Elias, diz: ele era um homem sujeito às mesmas tentações. E o texto original diz: era um homem que tinha os mesmos sentimentos. Era gente como nós, não era gente feita de outro material, de outro planeta, de outra tessitura, de outra liga, mas era gente como a gente. Gente que errava, gente que temia, gente que não dormia, gente que vivia suas expectativas, que tinha suas frustrações, gente que experimentava os mesmos dissabores que todos nós experimentamos, e isso, do meu ponto de vista, nos encoraja, nos anima, porque estabelece-se o raciocínio lógico de conclusão inevitável de que se eles eram o que eram e Deus os usou, Deus nos usará, sendo nós o que somos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, todos esses homens viveram problemas como nós vivemos, e eu iria ficar horas aqui se fôssemos falar sobre cada um. Mas nessa tarde eu quero refletir um pouco com você a respeito de um dos problemas que esses homens viveram e que muitos aqui nessa tarde vivem, que é o problema da solidão. As doenças, as feridas do corpo, elas são vistas, são visíveis, dá para se quantificar, para se medir, para se tocar. Elas são mensuráveis porque objetivamente as vemos. No entanto, as feridas da alma, as marcas, as tatuagens que ficam impressas nas nossas almas através de gestos, de palavras, de um diálogo às vezes agressivo, desaforado, essas marcas permanecem e o olho não vê. E porque o olho não vê, há muitas pessoas que não têm noção da dor que vivemos. E isso também se diz respeito à solidão. Há muita gente solitária por aí, no meio da multidão. Isso porque solidão não é necessariamente a ausência de companhia física. A solidão é, antes de qualquer coisa, um problema da interioridade humana. Há pessoas que estão em grandes cidades, em megalópolis, há pessoas que estão na cidade do Recife, há pessoas que estão caminhando pelas ruas desta grande metrópole e são apenas mais uma no meio da multidão, vivem a dor da solidão e as companhias ali nada significam, porque o que bane, o que afasta, o que faz a solidão correr não é a necessária presença física, é também, mas é sobretudo uma ação de Deus em nos curar interiormente. Apesar de vivermos num mundo que tece relacionamentos, a internet com suas relações virtuais, os clubes eletrônicos, a televisão a cabo ou as televisões abertas com a grade de programação variada, onde se pode interagir muitas vezes, os clubes de todos os tipos, o afrouxamento nas relações, que cria relacionamentos tipo ficar, relacionamentos de uma noite, relacionamentos passageiros, contudo, não são capazes de eliminar o fantasma da solidão. Agora, meus queridos, quais são as causas da solidão? Nós poderíamos citar muitas causas, mas eu prefiro citar aqui algumas que foram levantadas por um psicanalista cristão, Dr. Gary Collins. E ele diz o seguinte: a solidão pode ser resultado das competições do mundo moderno. Há tanta competitividade, há tanta crueldade na concorrência, que as pessoas vão perdendo a visão do outro como companheiro. As pessoas vão perdendo a visão dos outros como amigos, como seres humanos que andam juntos, e as pessoas vão vendo no outro um concorrente, e começa a instalar-se no coração a seguinte ideia: eu preciso vencer esse indivíduo, ultrapassar, ele precisa ser sobrepujado. Potencialmente no mercado, todos são concorrentes de todos de alguma forma. E isso empurra as pessoas para uma clausura existencial. E aí começamos a erguer muralhas em torno de nós, a incomunicabilidade é plantada, a blindagem é feita,
e nós ficamos ali por trás dessas muralhas invisíveis, mas sólidas, impenetráveis, indevassáveis, vivendo a nossa própria vida. E muitos chegam aos extremos, como chegou Jean-Paul Sartre, de afirmar que para ele os outros eram o inferno. Era como se ele dissesse num grito da alma: não me incomodem. Quanto mais longe vocês estiverem, melhor. Quanto mais isolado eu viver, mais seguro eu estou. Para mim, está no livro Entre Quatro Paredes, de sua autoria, os outros são um inferno. Há outros que caminham para o ralo da solidão, porque a solidão é um ralo cuja serpentina é infinita, é retroalimentadora, é cíclica. Quanto mais solidão você vive, mais solitário quer ser, e isso vai se tornando um círculo infinito que jamais ficará saciado, é retroalimentador, como eu disse, e se não houver um rompimento abrupto, consequente, as consequências dessa caminhada serão nefastas. Muitos se tornam solitários por carência de afeição. Isso porque a afeição ela tem fluxo e refluxo. Quem dá afeto recebe, precisa receber afeto. Não há quem consiga viver dando afeto sem receber afeto. A mutualidade no campo das afeições é fundamental. E nós precisamos entender que assim como gostamos de afetos, precisamos dar afeto às outras pessoas. E o afeto é sutil. O afeto muitas vezes é um improviso. O afeto é filho da imaginação. O afeto é repentino, é momentâneo. O afeto é traduzido no linguajar bem nordestino como cafuné, que alimenta. Mas quem oferece também precisa. E há muitas pessoas que de tanto darem e não receberem, vão se tornando solitárias na vida. Outros entram numa vida de solidão por causa de rejeição, não são aceitos. E essas pessoas começam a criar esse isolamento, começam a viver num casulo, entram numa caverna existencial. Elas não são aceitas, isso vai criando uma casca, uma crosta, uma capa dura, difícil de ser penetrada, e essas pessoas que não são aceitas, ou que pelo menos não se sentem, não se veem aceitas, chega um momento em que elas decidem romper com todas as comunicações externas e a viver a sua interioridade adoecida de solidão. As causas da solidão também podem ser psicológicas. Baixa autoestima. Gente que não gosta de si não vai gostar de ninguém. Pessoas que não se amam dificilmente vão querer conviver, porque conviver é viver com, estar junto. A segurança das pessoas que têm uma baixa autoestima é se fecharem em si mesmas e não repartirem com ninguém os segredos da alma, as profundezas do coração. Outros caminham para a solidão pela incapacidade de comunicar-se. Querem dizer, mas não conseguem. Querem falar, mas não podem. A capacidade de verbalizar é muito pequena diante da grande onda que vive na sua interioridade. É gente que, meus amados irmãos, tem medo de se mostrar como realmente é. Não quer ser descoberta e por isso refugia-se na solidão, esconde-se na solidão, alimenta-se da solidão e caminha como solitário porque não querem correr o risco de uma rejeição. Em segundo lugar, surge a pergunta: quais são os sintomas da solidão? Como é que eu percebo? Como é que eu inicio a constatação? Como é que eu posso diagnosticar em mim a solidão? Ou pelo menos o desejo, ainda que inconsciente, ou uma tendência para a solidão, ou uma fome, um apetite por solidão. Alguns sintomas, segundo este psicanalista, Dr. Gary Collins, acontecem. Primeiro, diz ele, quando as pessoas vivem rotineiramente uma sensação de vazio.
As relações familiares não preenchem, as relações na família da fé não preenchem, as relações profissionais muito menos, e a pessoa é tomada, invadida por uma sensação de vazio, há um oco na alma, há um buraco na alma por onde a vida vaza, há um buraco na alma por onde a vida está indo embora, vazando uma espécie de hemorragia existencial, e essa sensação de vazio vai criando tédio, melancolia, abatimento, que pode se transformar em depressão, e a pessoa se fecha em si mesma, isola-se do mundo e dos outros e caminha solitariamente. Um outro sintoma, diz Gary Collins, é quando a pessoa é portadora de uma tristeza crônica. É gente que faz da tristeza um estilo de vida. Olhos embaçados, mortiços, melancólicos. Pessoas que já trazem no rosto a mensagem da tristeza. Há um episódio assim em que Jesus censura aqueles que o ouviam dizendo: vocês são como crianças, eu toquei música alegre, flauta e vocês não dançaram, contei histórias tristes e vocês não choraram, afinal o que é que vocês querem? E eu lembro que eu ouvi um dia um sermão extraordinário sobre estes versos, cujo título o pregador deu: gente que nem Deus faz feliz. Pessoas que se retroalimentam da tristeza. Há pessoas que gostam da tristeza, que vivem da tristeza. Isso é mórbido, é patológico, mas é realidade. E a tristeza como estilo de vida, como filosofia de vida, desperta na pessoa autopiedade. E autopiedade é algo nocivo. A piedade é sadia quando ela é manifestada na direção do outro. A piedade é salutar quando ela dirige-se para o próximo, mas ela é patológica quando ela se transforma em autopiedade, quando eu começo a dizer para mim mesmo: eu sou um desgraçado, um miserável, eu não presto, eu não valho nada, eu sou um derrotado, eu sou um liquidado, ninguém gosta de mim, eu não tenho capacidade, eu sou incompetente, eu sou um fracassado, e termina sendo. Porque esta cantiga é o refrão da desgraça e o mote da derrota. Outro sintoma da solidão é o desânimo contínuo. Desânimo contínuo. Pessoas que passam para cada um de nós a sensação de que estão sempre desanimadas. Nada anima, nada encoraja. Eu tenho um amigo lá em Porto Alegre, ele é um empresário, e um dia cheguei numa das empresas dele, e encontrei um jovem adolescente da igreja, como muitos, elétrico, desse que não para, ativo, cria problema porque é elétrico. E eu perguntei a esse amigo alemão, eu disse: Siegfried, como é que você tem coragem de colocar esse menino para trabalhar com você? E ele me disse o seguinte: Alexandre, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um cadáver. Eu disse: é verdade. Ele disse: aqui na minha empresa eu prefiro segurar um louco do que empurrar cadáver. Não aguento empurrar cadáver. Pessoas desanimadas, você investe tempo, vida, entra ano e sai ano, é o samba de uma nota só. Só tristeza, só miséria. O rosto parece o rosto de anjo barroco. Outro sintoma é que a pessoa traz no peito um desejo enorme de ser amada e de ser necessária a alguém. É uma coisa salutar, eu descobri isso na vida. Faz bem quando nós nos sentimos necessários a alguém. Coisa boa e gostosa, quando é dito com sinceridade, é esta expressão: meu irmão, eu preciso de você. É bom para quem fala e bom para quem ouve. É saúde para quem tem a humildade de dizer, e é saúde para quem com maturidade ouve: meu irmão, eu preciso de você. Estes são alguns sintomas. Agora eu quero dizer a vocês nessa tarde que a solidão não é privilégio de gente não convertida. Gente convertida, gente de Deus, viveu seus momentos de solidão. A solidão pode nos acometer. A solidão torna-se uma patologia, uma enfermidade, quando há cronicidade, quando ela, ao invés de ser momento, instante na vida, torna-se a própria existência.
quando nós criamos para nós cavernas existenciais e nos metemos ali por uma questão de defesa e de segurança. Jacó viveu sua solidão fugindo de Esaú, seu irmão. José, por sua fidelidade a Deus, experimentou a solidão da masmorra. Elias, por medo de Jezabel, viveu sua hora de isolamento e solidão. Davi, então, não se fala. Esse teve muitos e muitos momentos de solidão. Agora, a pergunta que fica em terceiro lugar é esta: o que fazer do ponto de vista prático, pragmático, realista, para nós vencermos a solidão? Como é que um cristão combate a solidão? Eu queria citar pelo menos 4 caminhos que você pode começar a trilhar hoje à tarde, em nome de Jesus, para vencer a solidão na sua vida. Amém? Isso porque a solidão também se manifesta de forma cruel, não pela ausência física. Há pessoas que vivem a dor da solidão com a casa cheia. Outro dia uma senhora me disse: meu marido, pastor, de uns anos para cá é como se fosse uma missa de corpo presente. O corpo está ali, mas a alma eu não sei onde anda. Não sei por onde anda a alma dele. É só corpo, é ausente. Ela disse: eu falo, ele não ouve, os olhos estão distantes. Os filhos falam, ele não ouve. Ele escuta, como a gente diz, mas não ouve. Ouve, mas não escuta. Os amigos. E aí a sensação é de uma ausência, é uma presença que na verdade é presença entre aspas. Apenas ocupa espaço. Apenas vive a vida física. No entanto, há um divórcio emocional com os filhos, com a família, com os irmãos na fé, com os amigos. É gente que se isola, que vive pelos cantos e que não tem ouvidos para ouvir nada. Esta ausência machuca. Eu lembro de um encontro de jovens que a Catedral fez no início de 2004. E lembro de um testemunho que um rapaz deu aqui no culto de revisão. E ele disse o seguinte: um moço simpático, aí com seus 17, 18 anos, e ele disse o que significou o encontro de jovens para ele. Ele disse: eu perdoei meu pai. E ele contou o seguinte, que ele procurava sair de casa antes que o pai acordasse, e fazia força para chegar depois que o pai estivesse dormindo, para evitar o encontro. E aí um dia, perguntando a ele a razão, a raiz disso tudo, a resposta foi fulminante. Ele disse: porque meu pai nunca me ouviu. Sempre me tratou como um brincalhão. Nunca parou para me escutar. Nunca me levou a sério. Então, era ausente. Era uma presença que, na verdade, se transformava na mais dolorosa das ausências. As pessoas presentes são aquelas que você primeiro lembra quando vive uma dificuldade. Quando a coisa aperta, quando a turbulência chega, quando a tempestade ruge, você lembra de alguém que pode estar longe, até a milhares de quilômetros, mas o fato de ser a primeira a ser lembrada, de significar socorro, de você pegar um telefone ou passar um e-mail, isto significa que aquela é uma pessoa presente na sua vida. E são essas pessoas o antídoto para a solidão. Então, queridos, 4 caminhos para vencermos a solidão. Primeiro, ensina Paulo em Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2, levai as cargas uns dos outros. Um caminho para a cura da solidão é aprender a preocupar-se com o outro, é olhar para o outro. A Universidade de São Paulo, há uns anos atrás, a USP, teve lá um professor, estava fazendo uma tese de doutorado lá e preparando-se, sociólogo. Então ele fez a seguinte experiência: vestiu-se de gari, pegou um carrinho de lixo, vassoura, e ficou andando ali na universidade. Passou um ano
E ele disse: nunca um colega, um companheiro parou para falar comigo. Ele disse: eu fiquei invisível, absolutamente invisível. E a tese dele era essa: a invisibilidade social. Gente que você vê, mas não vê. Gente que você percebe, mas não está vendo. Eu digo isso porque você sabe, creia nisso, em todos os cultos que você vem, certamente você vai cruzar com alguém que vive um drama. E nós cantamos, louvamos, aplaudimos, levantamos a mão, abraçamos e beijamos. Mas quantas vezes você preocupa-se com a pessoa que você abraça, que você beija, em levar as cargas, em aliviar um fardo, em socorrer, em estar junto, chegar junto? Quantas vezes? Quantas vezes você leva a carga do outro? E a palavra carga no texto original é pecado. Levai os pecados uns dos outros. Ou seja, levar virtude é muito bom. Quem é que não quer levar virtude? O problema é que a Bíblia diz: leve as encrencas, leve as broncas, leve os problemas, leve os defeitos. Seja pelo menos durante algum momento na vida do outro um vigário. Repita em escala reduzida o que Jesus fez quando carregou e tirou o pecado do mundo. Leve sobre você os problemas do próximo e você vai descobrir que isso cura a solidão. Vai chegar um momento que você vai estar tão ocupado com o próximo que vai ter pouca atenção nas suas próprias doenças e nas suas próprias necessidades. Segundo, a Bíblia nos ensina em Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, a vacina para a solidão é a mutualidade, é o repartir, é o compartilhar. Não apenas aqui na hora do culto, mas quando sair. E eu sei que muitos de vocês gostam disso. É uma pizza, é um hambúrguer. Os mais ousados vão para um churrasco e outras amenidades por aí, né? Tudo isso faz parte. A filosofia de ministério de Dom Paulo Garcia foi a implantação de pequenos grupos. E quem não está em pequeno grupo não está no todo. Os pequenos grupos criam afinidade, objetivos comuns, relacionamento que tangem e banem da vida a solidão, amados irmãos. Agora, você precisa ter alguns cuidados, é verdade. Você não pode confessar os seus pecados a qualquer um, senão amanhã o Recife inteiro vai saber. A Zona Norte, a Zona Sul, vai ser algo semelhante a você colocar uma manchete no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco. Então pratique a mutualidade com prudência, com cuidado. E assim sendo, você vai ver como a solidão tende a desaparecer. Em terceiro lugar, diz a palavra de Deus através de Paulo: exortai-vos uns aos outros. Exortar, por favor, permitam-me colocar a palavra exortar numa expressão mais fácil de ser entendida, é abrir os olhos. Abram os olhos uns dos outros. Porque muitas vezes o indivíduo está sob hipnose de uma opressão maligna, e Paulo usa essa palavra, que foi traduzida como embotamento, mas no texto original não é embotamento, é hipnose. E pessoas vão caminhando para o abismo e não se dão conta. Vão caminhando para a desgraça e não percebem. Vão caminhando para a derrota e não sentem. E é necessário que alguém que as ame chegue, sacuda, acorde, exorte, abra os olhos. Viver esse tipo de vida também é antídoto contra a solidão. Finalmente, Paulo diz em Colossenses: suportai-vos uns aos outros. Tenho certeza que se eu pedisse para você colocar numa folha de papel as pessoas que você suporta, você iria escrever alguns nomes. Ah, tem gente que dá trabalho a gente. Mas eu penso, como eu dou trabalho a outros? Nós damos muito trabalho. Às vezes nós somos difíceis, mas olhem para mim, queridos. A cura e o tratamento de Deus passa por aí. É por isso que cristão precisa ter comunidade fixa. Cristãos que querem maturidade e crescimento não podem viver o shopping center espiritual da atualidade.
Isso é, o indivíduo diz, bom, hoje é segunda, eu preciso de prosperidade financeira, então eu vou na reunião tal. Na terça eu vou na reunião tal porque eu preciso de cura. Na quarta eu preciso de libertação de opressão, de encosto, aí vou na reunião tal. Na quinta eu preciso de perdão de pecados, aí vou na reunião tal. E ficam cidadãos de uma terra de ninguém, não crescem. É por isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus, não abandonem a sua congregação. É para criar raízes. Os espigões precisam descer, amados irmãos. Sabe por quê? Porque até no choque, na tristeza, na frustração, na decepção, no abatimento dos relacionamentos no corpo, nós somos ensinados, curados e tratados. Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém me irritar? Se todos me fizerem só coisas boas, eu não vou precisar perdoar ninguém. É uma festa. Como é que eu vou aprender a amar se todo mundo é como a minha mãe, merece ser amado? Como é que eu vou aprender a ter paciência se ninguém me provoca? De modo que o profeta Jeremias diz que é no choque entre as ovelhas, na entrada do curral, que elas são tratadas, que elas são curadas. Toda vez que você passa por uma dificuldade relacional no meio do povo de Deus, na comunidade, na família da fé, é uma chance que você tem para crescer e amadurecer em nome de Jesus. E meus queridos, outra coisa que faz as pessoas se fecharem em solidão é quando elas são levianamente interpretadas na vida. Quando os juízos estabelecidos pelos outros não tem nada a ver com o que ela sente no interior. É aí quando você é ousada e lhe chamam de atrevida. Você é voluntariosa e dizem que você é assanhada. Você é prudente e dizem que você é covarde. Você é ágil e, me desculpa a expressão, dizem que você é metido. Você busca a Deus e aí dizem que você quer ser melhor do que os outros. E essa gama de juízos precipitados, levianos, insensatos e malignos vai levando as pessoas a se fecharem num casulo. Chega uma hora que não aguentam. Tudo que elas fazem com boas intenções e com motivação santa, há uma leitura errada. Sua sinceridade é confundida com atrevimento. Sua firmeza é confundida com dureza e agressividade. E se você olhar para isso, a tendência é viver solitariamente. Ninguém teria razões maiores para se isolar do que Jesus de Nazaré. No entanto, durante 3 anos, conviveu com gente complicada. Era um Judas de um lado, um Pedro do outro, gente difícil, e ele, referência, modelo e padrão, vive com eles 3 anos. E eu gostaria que nessa tarde você vencesse qualquer tendência para a solidão. Quem sabe você está no limite, chegando àquela hora em que você vai dizer, eu vou, sabe de uma coisa, eu vou me aquietar. Quanto mais eu me envolvo, mais apanho. Quanto mais eu trabalho, mais me criticam. Quanto mais eu falo de Jesus, mais me caluniam. Quanto mais eu me exponho, mais apanho. E aí começa a surgir no coração uma semente pequenina, maligna, que lhe sugere o seguinte: aquiete-se, fique no seu lugar. Entre e saia, não faça nada, não participe, não ajude. Simplesmente seja passivo. Isole-se. Tranque-se, feche-se na sua intimidade, erga muralhas. E você vai ver que ninguém vai lhe incomodar. Eu quero convidá-lo nessa tarde a romper com isso em nome de Jesus. E que o céu, a terra e o inferno saibam nessa tarde que quanto mais você apanhar, mais você vai produzir para Jesus. Amém. Quanto mais trabalho o irmão lhe der, mais você vai amá-lo. Quanto mais ele arranhar você, mais você vai orar por ele.
Lembra? Eu já contei a história de Juan Carlos Ortiz, que um dia, pregando sobre amor, o Espírito de Deus disse: Ortiz, você prega muito bem sobre amor, você quer amar? Ele disse: quero. Disse: então vá falar com fulano de tal. Ele disse: não, esse não. Esse é meu inimigo, tem ódio de mim. E a voz do Espírito continuou: pois essa é a pessoa ideal para você amar. Mas ele não presta. Mas ele fez isso comigo. E o Espírito Santo ficava instando com Ortiz, até que ele não aguentou mais. E ele conta que um dia foi lá no bairro, na rua, em Buenos Aires, e bateu a porta desse irmão, e havia uma portinhola. Ele disse que quando esse irmão abriu a portinhola e viu que era ele, bateu a portinhola com toda a força. Aí ele voltou para casa e disse: está vendo, senhor? Eu fui, mas ele não quer. E o Espírito disse ao coração de Ortiz: vai amanhã de novo. E Ortiz disse: não é possível. E foi. Outra portada no rosto. E isso foi acontecendo, até que um dia o indivíduo abriu a portinhola com raiva e disse: o que é que você quer? Pronto. E Ortiz disse: eu vim dizer que amo você. E o rapaz disse: é louco. Convidou a entrar. Ortiz entra. E os dois terminam abraçados em pranto e reconciliados em nome de Jesus. Eram duas ilhas incomunicáveis, um para lá e outro para cá, construindo muralhas que foram derrubadas pelo Espírito de Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Você que vive sintomas de solidão, tendências para a solidão, ou você que quer ajudar solitários, espantar solidão, quer ser agente de Deus para a cura de alguém, ou que precisa de cura hoje, que vive esta solidão dentro de casa, no trabalho, incomunicável, se sente só, até no meio do povo de Deus, embora acompanhado de gente, de muita gente. Eu quero orar com você. Fique em pé, onde você estiver, em nome de Jesus. E nós vamos orar, pedir a Deus que faça algo novo na sua vida para a glória do seu nome. Pai querido, a tua palavra nos ensina que aquele que confia em ti jamais andará sozinho, porque tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. Tu és o Deus que nos garante que irá sempre adiante de nós. Tu és o Deus que nos ensinas que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali tu estarás. Além disso, tu tens providenciado para nós uma família no mundo inteiro, onde quer que nós cheguemos, em qualquer raça, em muitas nações do mundo, encontraremos irmãos, gente dessa família. Nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que todos aqueles que se sentem ameaçados pela solidão, ou que estão vivendo solitariamente, embora acompanhados, que sejam agora curados em nome do Senhor. E que aqueles que querem ser agentes para banir a solidão na vida dos outros, sejam usados poderosamente pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, bane, afasta a ameaça de solidão, a dor da solidão, e transforma a vida destes amados irmãos em celebração e festa ao Teu nome. É o que pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém.